Segundo os estudiosos, Pompeia foi fundada em torno do 8º século a.C. pelos primeiros itálicos, um povo chamado Oshi. Primeiro ela foi habitada pelos gregos, depois pelos etruscos e depois por um povo chamado Santini. Ela atraía muito atenção porque era um próspero centro de comércio marítimo, já que ficava próximo ao mar e ao rio Sarno. Se você quiser se aprofundar mais na história de Pompeia, que é muito interessante, eu vou deixar alguns links aí na descrição do vídeo, links de vídeos também que mostram, que teatralizam a história de Pompeia. Vale muito a pena ver, tá bom? Dá uma olhada aí na descrição. Eu realizei um sonho antigo, desde criança que eu tinha o sonho de conhecer Pompeia, e eu consegui ir, fui a Pompeia e foi fantástico, foi uma viagem inesquecível e eu recomendo a você. Naquela época, o Vesúvio estava tranquilinho, dormindo, já fazia 700 anos. Ele tinha virado, na verdade, uma montanha coberta por vegetação, então muita gente nem sabia que ele tinha um vulcão, né? Ele era já só uma montanha ali que fazia parte da paisagem. Às 13 horas, mais ou menos, do dia 24 de setembro ou outubro, os estudiosos não têm bem certeza, do ano de 79 d.C., o Vesúvio fez a sua primeira erupção. 3 dias antes, o vulcão começou a dar sinais. Houve uma primeira explosão e subiu um cogumelo de fumaça. Um cogumelo que atingiu a estratosfera. Então vocês podem imaginar a violência dessa explosão. Aí começou então a haver na cidade uma chuva de cinzas. Só para esclarecer, foram 2 cidades mais afetadas, não foram só as 2, houve outras cidades afetadas, mas as 2 cidades mais afetadas foram Herculano e Pompeia. A mais famosa é Pompeia. Quando houve a primeira explosão e subiu aquela nuvem de fumaça que chegou à estratosfera, depois começou a cair sobre a cidade, algumas pessoas perceberam o perigo se aproximando, perceberam que aquilo não era normal, a cidade ficou escura, virou noite, e algumas pessoas, como eu falei, elas resolveram sair da cidade. No entanto, outras pessoas ficaram se ocupando das coisas do cotidiano, de coisas humanas, ou seja, ficaram discutindo se compensava deixar a casa vazia, sozinha, se não tinha perigo de ser saqueada. As coisas do cotidiano eram muito importantes para serem deixadas de lado, para prestar atenção naquilo que estava acontecendo, um fenômeno que eles achavam que não tinha tanta importância assim. Outros foram comer, foram aos restaurantes. Como é que a gente tem certeza que isso aconteceu? Porque tanto a cidade de Herculano quanto a cidade de Pompeia, elas não foram abandonadas, elas foram congeladas. O que aconteceu ali foi que esse magma, essa nuvem, esse vento de mais de 500 graus, com essa cinza que soterrou em Herculano, por exemplo, a cinza chegou a 20 metros de altura. Então isso congelou a cidade no seu dia a dia, em tempo real, né? As pessoas morreram onde estavam fazendo as coisas do dia a dia. Os corpos foram encontrados nessas posições de atividades corriqueiras, atividades cotidianas. A pergunta é a seguinte: por que as pessoas não fugiram? No primeiro dia foi mais cinza que caiu, então já era uma situação preocupante, aquela fumaça saindo daquela montanha, as pessoas tinham dificuldade de respirar, tossiam.
Depois, no segundo dia, começaram a cair os pedaços, as rochas, os pedacinhos da consequência da explosão, pedacinhos da montanha, começaram a cair as pedras. Mesmo assim, muitas pessoas ignoravam, continuavam lá. Inclusive tem a história de Plínio, que ignorou completamente. Ele chegou em casa, ele foi tomar um banho, ele pediu para os escravos prepararem a comida, ele se alimentou, isso enquanto estava lá caindo, né, parte do Vesúvio caindo em forma de rochas e quebrando, destruindo casas, quebrando coisas, para vocês terem uma ideia de como a segurança. Plínio era um homem muito rico, como as pessoas têm essa ilusão de que o seu poder, o seu status, as suas coisas têm esse nível de importância. Algumas pessoas ali de Pompeia fugiram carregando objetos de ouro. Esses objetos de ouro, moedas, dinheiro, esses objetos foram encontrados próximo aos corpos, ou seja, né, não adiantou de nada para elas. Então tem duas coisas aí, né, que eu parei para pensar quando eu estive lá. Primeiro, foi a coisa de você achar que suas obrigações do dia a dia, suas coisinhas de rotina, elas são importantíssimas, que elas têm mais importância do que você se preocupar com a sua saúde, do que você se preocupar com a sua saúde mental, com a sua paz, com a sua saúde espiritual, por exemplo. Nós temos que ter um pouco de humildade, eu penso, em reconhecer que a natureza, ela é muito mais poderosa do que nós. Nós não temos poder nenhum com relação à natureza. O único poder que a gente tem é realmente de destruição, né, o ser humano. Mas a natureza, quando ela vem, ela tem uma força que nós não podemos fazer nada contra ela. Nós somos frágeis. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa viagem a Pompeia. Eu tenho muitas viagens bacanas que eu quero mostrar aqui para vocês. Com o tempo eu vou mostrando, tá bom? Se você quiser dar a sua opinião, colocar alguma coisa aí que eu esqueci de falar, fica à vontade, escreva aí nos comentários. Eu gosto muito de ler os comentários e sempre respondo. Inscreva-se no canal, clique no sininho para que você seja avisado quando eu colocar vídeo novo e compartilhe se você gostou, tá bom? Então um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.